nós vamos dormir no céu? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Rita de Cássia. E ela perguntou se nós vamos dormir no céu. E com base nessa pergunta eu trouxe mais algumas curiosidades sobre o céu que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse vídeo de hoje. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E os pedidos de oração de hoje: a irmã Alverina de Visconde pediu oração pelo marido Ivair José da Silva. Então possamos estar orando pelo irmão Ivair, marido da irmã Alverina. A irmã Patrícia Soares pediu oração pela restauração da vida dela, pela restauração do esposo e posteriormente pela restauração do casamento. O pensamento da irmã está exatamente correto. Primeiramente precisamos olhar para nós mesmos, nos restaurarmos, orarmos pelo próximo e assim a gente construir nossa vida junto. Estarei orando pela irmã Patrícia e peço que os irmãos também estejam orando pela irmã, pelo esposo e pelo casamento dela. E o irmão Francisco Miqueias pediu oração por ele e pela família, pediu oração pela vida financeira, pelas irmãs, pela esposa e pelas filhas, porque eles estão prestes a tomar a decisão mais importante da vida deles, que é o batismo. Então possamos estar orando pelo irmão Miqueias e pela família, que eles tomem o quanto antes a decisão de se entregar a Cristo, de descer as águas. Então vamos lá, pergunta da irmã Rita de Cássia: nós vamos dormir no céu? Hoje estou trazendo uma Bíblia especial, faz tempo que eu não trago uma Bíblia diferente. Essa Bíblia pequenininha aqui, uma Bíblia de bolso, foi a minha primeira Bíblia, me acompanhou durante quase um ano até o meu batismo, quando eu ganhei minha outra Bíblia. Aliás, um pouco antes do meu batismo eu ganhei uma outra Bíblia. Então eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos também. Gosto muito dessa Bíblia. Minha esposa fala: essa Bíblia velha, feia, mas é a minha primeira Bíblia e ela tá velha e feia porque eu usei bastante. Então vamos lá, pergunta da irmã Rita de Cássia. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a gente sabe que no céu, na Nova Jerusalém, não haverá nem mais dia, nem mais noite, não haverá escuridão, não haverá trevas, como diz em Gênesis, que foi separando as trevas da luz, e aí o dia e a noite. Então não haverá noite. E a pergunta: será que nós iremos dormir no céu? É uma pergunta que fica muito ampla, a Bíblia não responde isso. E então a gente... Opa, minha Bíblia caiu. Então a gente pode acabar especulando e nos alongando demais nesse tema, que não é um tema necessariamente importante para a nossa salvação, que nós devemos focar. Algumas pessoas dirão que sim, outras pessoas dirão que não. Eu vou dar a minha opinião aqui. Pelo fato de nós não nos cansarmos no céu, a gente já vai ver isso. Quando a gente for ver outras curiosidades, a gente vai falar sobre o cansaço e descanso no céu. Então, por a gente não se cansar no céu, então eu acredito que a gente não irá mais dormir, justamente porque não haverá noite e não haverá cansaço. A noite vem para que nós possamos descansar também, porque nós nos cansamos, a fadiga do dia, o trabalho, então isso nos cansa, nós precisamos de um período para descansar. Assim como o sábado é um período para nós descansarmos de todos os nossos afazeres, nos focarmos a Deus, nós temos também um descanso diário, que é o sono. Eu acredito que nós não iremos descansar no céu, não precisaremos dormir. Talvez você possa dormir, mas não será uma coisa que o seu corpo exija isso. Ponto. Minha opinião, a Bíblia não traz nada sobre isso. Apenas nos diz que não haverá mais noite no céu. Vamos a outras perguntas, outras curiosidades bíblicas sobre isso. Algumas pessoas que já passaram aqui por essa terra já estão no céu.
Se você não sabia, a gente vai ver agora. Gênesis capítulo 5, verso 24. Gênesis 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Enoque foi o primeiro daqueles que viveu aqui nessa terra, viveu como um pecador e ele foi transladado. Eu espero que o barulho da reforma do vizinho não atrapalhe o vídeo, que estão vendo uma furadeira aí. Eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se não atrapalha. Então, Enoque foi o primeiro que viveu aqui nessa terra, ele foi transladado, ele não viu a morte e está morando no céu hoje. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, verso 2 ao verso 4. Marcos 9, do verso 2 ao verso 4. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então, no Monte da Transfiguração, Jesus tem um encontro com aqueles que estavam no céu. Elias, nós sabemos que viveu aqui como um profeta e foi transladado. Também não viu a morte assim como Enoque. E Moisés, que viveu aqui, foi um grande profeta, libertou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, conduziu o povo durante 40 anos no deserto e os entregou às portas de Canaã e veio a morrer. Foi ressuscitado, como nós vemos lá em Judas, e foi aos céus. Então, Enoque, Moisés e Elias já estão morando no céu. E tem mais um grupo, eu acho que a gente já falou sobre isso em algum outro vídeo, que são as primícias de Cristo. Quem são essas primícias? São aqueles que ressuscitaram com Cristo quando ele ressuscitou da morte aqui também. E aí a gente vai ler agora o livro Visões do Céu, capítulo 11. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás, eu os redimi. Trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte nem experimentarem a dor. Então, tem um grupo de pessoas que ressuscitaram com Cristo que também estão no céu. Quando Jesus foi transfigurado, elas não estavam ainda, mas quando Jesus ascendeu aos céus, lá em Atos capítulo 1, ele levou consigo as primícias também daqueles que ressuscitaram com ele. Uma outra pergunta, uma curiosidade, as pessoas às vezes perguntam e questionam: o que nós vamos fazer no céu? Vamos ficar muito tempo ociosos, não vamos ter o que fazer? Vamos trabalhar? O que nós vamos fazer lá no céu? E eu digo aos irmãos que sim, vamos trabalhar no céu. Vamos lá, Apocalipse 22, verso 3. Apocalipse 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, os servos de Deus, aqueles que estiveram aqui, aqueles que venceram com Cristo, servirão a Cristo. Ou seja, eles trabalharão. Como é que será esse trabalho? Eu ainda não sei, vamos saber em breve. Mas vamos confirmar esses textos. João 5, verso 17. Porque no céu não é um lugar de ócio, um lugar de preguiça, onde você não trabalha, onde você não faz nada, onde você só... Não sei o que a pessoa ociosa faz, você fica só olhando para o tempo. No céu nós faremos outras coisas. João 5, verso 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, o próprio Deus trabalha e Cristo também trabalha. Trabalhou aqui na terra, continua trabalhando lá. Hoje, como nosso sumo sacerdote. Então,
Cristo trabalha, Deus Pai trabalha, o Espírito Santo trabalha como nosso Consolador, então todos trabalham e vamos voltar lá no início, Gênesis 2, verso 20. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então aqui o homem ele tinha uma tarefa de dar o nome aos animais, ele tinha a tarefa de cultivar a terra. Gênesis 1, verso 28. E Deus abençoou-lhes e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então aqui o homem, Adão e Eva, eles também tinham um trabalho aqui na terra. Eles não eram ociosos, eles não ficavam olhando para o templo, esperando, sem fazer nada. Eles tinham os seus ofícios aqui também, ou seja, havia trabalho antes do pecado, Deus Pai trabalha, Deus Filho trabalha, Deus Espírito Santo trabalha, nós iremos trabalhar também no céu. Não se preocupe que você não vai ficar ocioso sem fazer nada no céu. E a última, as 3 grandes surpresas do céu. E quais são essas 3 grandes surpresas? A primeira, quando você estiver no céu, a sua grande surpresa, quando eu estiver no céu, a minha grande surpresa vai ser que eu e você estaremos lá. Porque eu tenho certeza que o irmão tem certeza, assim como eu tenho certeza de que Cristo morreu na cruz e ele já fez tudo aquilo que eu não poderia fazer para me salvar. Eu já estou salvo pelo sangue de Cristo. Mas toda vez que eu olho para a minha vida, toda vez que eu tropeço, toda vez que eu falho, eu fico pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu me arrependi de fato? Será que eu estou realmente perdoado? Essas dúvidas acabam vindo a nós pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. E quando nós nos encontrarmos no céu, a nossa primeira grande surpresa vai ser: cheguei aqui, graças a Deus. Segunda grande surpresa: as pessoas que nós não esperávamos que estariam lá, estarão lá. E aí eu trouxe aqui o livro Parábolas de Jesus, páginas 71 e 72. Muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. Coisa importante sobre isso, né? Uma lição, não era o foco tirar uma lição, mas é importante. Nunca devemos julgar as pessoas, devemos fazer tudo possível para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas, para levar as pessoas a Cristo. Por mais que você veja aquele morador de rua que durante muitos e muitos anos você viu ali na sua cidade pedindo esmola, às vezes você vendo ele com a cara cheia de droga, totalmente fora de si, ele é digno do amor de Deus. Então devemos orar por ele, devemos tentar levar Cristo a ele, para que ele conheça Cristo, que ele se arrependa, que ele busque a Deus e que ele seja uma dessas surpresas para muitas pessoas que lá no céu estarão. E a última surpresa: pessoas que nós esperávamos que estivessem, não estarão. Vamos lá, Mateus 7, verso 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23. Mateus 7, do verso 21 ao verso 23. Aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. E isso pode acontecer com muitos pastores, líderes de igreja, aquele irmão que está sempre na igreja, chega cedo, que a gente vê envolvido no trabalho missionário, mas a gente não conhece a pessoa na sua totalidade. Deus o conhece, como nós vimos aqui no verso anterior, né? Deus conhece o homem segundo o seu coração. Deus conhece o coração de cada um. E muitas vezes essa pessoa que está ali tentando, buscando, ela está acariciando um pecado escondido que ninguém sabe, uma pornografia, um adultério, enfim. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós orarmos sempre uns pelos outros, para que todos nós cheguemos à redenção, à glória eterna, cheguemos ao céu, possamos ver a Cristo, possamos ver Ele voltando para nos buscar com poder e grande glória, e que enfim, finalmente, o pecado, a morte, a dor, o pranto não mais existirão. Um lugar de alegria, um lugar de trabalho, sim, onde não seremos ociosos, um lugar onde adoraremos a Deus em espírito e em verdade, de fato, onde seremos puros e perfeitos, um lugar que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e não conseguiremos descrever nem um décimo, nem um milésimo do que será a perfeição e a alegria nas mansões celestiais. Espero ter respondido a pergunta da irmã Rita de Cássia, se não estou enganado. Rita de Cássia. Espero ter respondido a pergunta da irmã Rita. Espero ter trazido alguns outros questionamentos que muitas pessoas têm aqui à tona e ter respondido também. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, sobre outro tema, deixa nos comentários do vídeo. Se você tem algum vídeo de oração, também deixa nos comentários do vídeo. Vou estar lendo, vou estar respondendo e orando por todos. Convido agora os irmãos puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e estudá-la, Senhor amado. Pai querido, quantas bênçãos o Senhor tem guardado para nós, quantas surpresas teremos no céu que nós nem imaginamos, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a andarmos nos Teus caminhos, Senhor amado. Possamos ser fiel em tudo aquilo que conhecemos, possamos, Senhor, Te buscar em espírito e em verdade, e que a cada dia, de glória em glória, estejamos crescendo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Possamos, através da nossa vida, nosso testemunho, levar a Tua palavra com amor, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor amado, sem julgamentos, porque o julgamento só cabe a Ti, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.